sempre. Bendito seja Deus, bendito seja o Senhor, que tem nos levantado, nos ajudado, nos dado a sua direção e proteção, e nós estamos em sua santa presença com o objetivo de fazer soar a palavra de Deus, de fazer ouvir a palavra santa. É um privilégio, é uma bênção, meus amados irmãos. Nós temos esta bênção em nossas vidas. Você precisa, eu preciso ouvir a voz do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, ouvir orientação, exortação, e por isto é que nós temos isto como uma missão. Deus nos fez assim, Deus nos deu esta missão. Você deve ter e deve identificar uma missão na presença de Deus, na casa de Deus, na obra de Deus. Não existe crente sem ministério. Todo crente em Jesus Cristo tem uma missão a realizar na sua obra. Portanto, é maravilhoso que a gente esteja identificado nesta missão que Deus tem nos concedido, por amor, por bondade, por misericórdia. Ele nos tem concedido a oportunidade de fazer o seu santo trabalho. Nosso texto, meus queridos irmãos, Isaías, capítulo 63, frisando bem para os nossos irmãos, programa Unicresce no Ar, edição 1271, ano 27, o tempo dos remidos chegou. Deus tem um tempo para operar, Deus tem um tempo para socorrer, Deus tem um tempo, às vezes até mesmo na nossa aflição, na nossa provação, é o Senhor que quer nos quebrantar, nos ajudar de alguma forma, mas Deus tem o tempo de agir. Deus jamais falhou em relação aos seus servos. É bom confiar e é bom aprender isto em sua santa palavra. O tema é importante para você também. O tempo dos remidos chegou. O tempo do remido ter resposta. O tempo do remido, na verdade, compreender por quê. O salmista disse, foi bom ser provado. E foi bom mesmo para ele, porque ele não conhecia até então aquela experiência e a natureza amorável do nosso Deus, de dar apoio a quem está prostrado, a quem está caído, a quem está em ruína. Então, o tempo dos remidos chegou, é o nosso tema. Isaías 63, de 1 a 9. O texto diz assim, quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua força. Eu, que marcha com a sua força? Interrogação. Que marcha com a sua força? Eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos chegou. E olhei, e não havia quem me ajudasse. E admirei-me de não haver quem me sustivesse. Por isso, meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Atropelei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derribei por terra. As benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, conforme tudo quanto o Senhor nos concedeu. E grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles, segundo as suas misericórdias, e segundo a multidão
das suas benignidades, porque dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim, ele se fez o seu Salvador. Em toda a angústia deles, ele foi angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em tua santa presença, agradecidos pela vida, pela salvação, pela tua bondade. Nós te louvamos pela igreja, bendizemos a ti, meu Senhor, pelos milagres, pela tua intervenção santa na vida da igreja, nas famílias. Ó Senhor, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua grandeza. Eu te louvo, Senhor, pela tua misericórdia. Eu te agradeço, meu Senhor, pela tua bondade em nos escolher, em nos colocar, Senhor, na tua presença como servos. Nos dá graça para servir, nos dá alegria, prazer em servir. Nos dá, Senhor, responsabilidade para servir. Nos dá, meu Senhor, a graça, a qualificação para servir. Querido Pai, Senhor dos exércitos celestiais, abençoa e guarda os nossos ouvintes, abençoa os nossos irmãos, nossos ajudadores, abençoa, meu Senhor, os ouvintes que não estão congregando, Senhor. Ó Deus, fala com cada um, Tu és o nosso Deus, nós lemos a Tua palavra, falamos do Teu amor, da Tua bondade, da Tua verdade. Ó Senhor, comunica com eles, fala com eles, ó Deus, confirmando a palavra. Querido Senhor, Deus misericordioso e bondoso, guarda cada vida, cada família, os que estão sofrendo, toma em tuas santas mãos, os enfermos. Ah, Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso e pode repreender as enfermidades e curar os teus servos. Ah, Senhor, Tu és o nosso Deus, o juiz, meu Senhor, que não perde nenhuma causa. Abençoa, Senhor, e defende a causa dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Ó Senhor, ajuda-nos. Ajuda, Senhor, a cada um de nós, que nós possamos, ó Pai, estar na Tua santa presença cada dia, aos Teus pés, meu Senhor, te louvando, bendizendo e esperando na Tua bondade. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Meus queridos irmãos, o nosso tema é muito importante. Eu tenho muita alegria de fazer o trabalho, apesar de mim, apesar da nossa insignificância em muitos aspectos, mas nós louvamos a Deus porque no que diz respeito à palavra, nós temos uma certa familiaridade e o Senhor tem nos tocado de uma forma também especial para compreender textos tão difíceis. Eu sei que muitos têm a mesma dificuldade que eu tenho e outros têm dificuldade maior ainda. Mas eu sei também que existem muitos que têm bem mais facilidade, bem mais habilidade em relação a essas coisas maravilhosas, antigas, essas coisas, digamos, muito difíceis e, ao mesmo tempo, práticas, porque o Espírito Santo faz ela se apresentar diante de nós com esta praticidade. Então, o texto de Isaías 63, que a maioria nem entende. O que era Edom? Edom foi um nome dado ao Esaú por causa da cor avermelhada. Ele levava muito sol, ficava muito bronzeado e recebeu este nome. Não sei quem foi que aplicou o nome de Edom a Esaú. Edom significa vermelho. Mas também esse nome foi aplicado à terra onde Esaú foi viver. Esaú foi um homem desajustado espiritualmente, foi desobediente aos pais, desobediente à mãe. Ele foi desobediente a pai e mãe e foi realmente um homem indigno daquela missão que, a princípio, seria o esperado, como ele era o primogênito de Isaque.
E ele casou-se com mulheres estranhas, mulheres pagãs, e foi morar na região que hoje é a Jordânia. E aquela região foi chamada então pelo nome que aplicou-se inicialmente a ele, Edom. E os descendentes de Esaú foram chamados de Edomitas. O último descendente de Esaú, que era brilhante, que era importante, ou seja, uma pessoa eminente, foi o Herodes. Ele era edomita. E, portanto, aqui existe uma poesia. Os profetas de Deus, eles eram cheios da graça, e o Senhor Deus, que sabe fazer todas as coisas com perfeição, ele fazia aquele profeta usar a linguagem comum das pessoas, a usar a poesia, que a poesia e a canção, elas fazem parte da história humana a perder de vista ou de informação. Não se sabe quando os homens começaram a cantar, não se sabe quando os homens começaram a se juntar, a criar a situação de, digamos, de recreação. Não se sabe. A Bíblia não descreve, outra coisa não diz, outra literatura não diz, a não ser alguma lenda. Mas não somos de lenda, somos da Bíblia ou do pensamento. E o pensamento é que a Bíblia não descreve quando surgiram os primeiros cânticos, as primeiras poesias, mas ela está repleta de poesia, do Gênesis ao Apocalipse. E aqui é uma poesia. Quem é este que vem de Edom? Para começar, esta palavra dita pelo profeta Isaías por volta do ano 700 a.C., ela poderia despertar uma certa curiosidade ou nervosismo, porque Edom sempre foi, pelo menos depois de Josué, desde a época de Josué, que Edom foi habitada por inimigos. Edom foi e hoje é a Jordânia. Edom sempre foi uma terra de adversários. E Bosra, uma cidade, uma região de Edom, era conhecida também pelas suas vinhas, pelos seus vinhedos. E o profeta usado por Deus para comunicar a palavra santa e usa esse instrumento social, que é a comunicação com a poesia, com o cântico, para facilitar a compreensão. É uma das maneiras que me faz ver assim. E ele começa com esta poesia. Quem é este? Que vem de Edom, de Bosra, inclusive. Mas ele está com roupa suja, com vestes tintas. Suas vestes estão salpicadas. Mas ele também é glorioso na sua vestimenta. A roupa está suja, mas ela é uma roupa, digamos, que identifica como um personagem real. Esta roupa identifica alguém com investidura, um príncipe, um juiz, alguém muito importante. Mas por que vem de Edom? Por que de Bosra? E por que está assim? Mas ele marcha com sua grande força. Quem é este que vem marchando com esta grande força? Então, a voz, a comunicação se estabelece no mesmo primeiro versículo. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. A justiça, meus queridos irmãos, é uma das reivindicações mais profundas e antigas da humanidade. Todo mundo se satisfaz ou se satisfaria em saber que a justiça não falharia. Todas as pessoas evocam o Deus em relação à justiça. Olha, a justiça de Deus, a justiça de Deus. A justiça aqui no Brasil é uma tragédia. A justiça lá não sei aonde não vale nada. A justiça no Oriente é assim. A justiça no mundo muçulmano é assado. Agora, a justiça de Deus, sim, essa não falha. Porque todo mundo tem ansiedade, tem algum sentimento, algum desejo pela justiça. E a resposta ao profeta na sua poesia é: sou eu que falo em justiça, que anuncio a justiça, que proclamo a justiça e a salvação, poderoso para salvar. E o profeta, na poesia, pergunta: e por que está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como aqueles que pisam o lagar? O lagar
E por isso é que entra poesia e entra Bósra, porque o lagar era, na verdade, um espaço onde se colocava a uva e as pessoas pisavam ali, literalmente, com os pés. Era pisada, era calcada, as uvas eram esmagadas com os pés e elas salpicavam, às vezes, longe. Quem estivesse de lado, ao lado do lagar, ia ficar sujo de suco de uva, o sangue da uva, como a Bíblia chama. E diz, e as tuas vestes e a sua roupa assim, como quem pisa no lagar? Então a resposta, no versículo 3, eu sozinho pisei no lagar. E dos povos ninguém me ajudou, não houve ninguém comigo. E eu me irei, pisei na minha ira, e esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Meus queridos irmãos, a poesia é bela, a poesia é linda, e eu poderia ficar falando na poesia, mas isto se aplica espiritualmente a nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que faz justiça, aquele que é poderoso para salvar, aquele que pisou sozinho no lagar. O lagar foi pisado por ele. Ninguém seria capaz de ajudar na obra da salvação. Jesus Cristo sozinho. Isto desautoriza a religião da mentira. Isso desautoriza a fé mentirosa. Isto desautoriza o orgulho pessoal de alguém que quer ser salvo guardando o sábado, guardando isto, guardando aquilo, comendo aquilo, deixando de comer aquilo. É absolutamente claro pelas Escrituras. Eu sozinho pisei no lagar, não houve ninguém comigo. Eu sozinho fiz. Eu que anuncio a justiça, poderoso para salvar. O versículo 5 diz, olhei e não havia quem me ajudasse. Eu me admirei de que não houvesse quem me desse uma força, quem me desse uma mão, quem me ajudasse. Eu sozinho pisei no lagar. Por isso o meu braço, ou o meu poder, é traduzível. O braço aqui não está errado, mas o original nos permite traduzir. Por isso o meu poder me trouxe a salvação. O meu braço me trouxe a salvação. E no meu furor, o meu furor me susteve. É a poesia utilizada na comunicação da palavra de Deus. Os salmos são 150 em número. São salmos, são poesias, são cânticos, são profecias. E aqui nós aprendemos na palavra de Deus. Mas acontece que tem esse misto aqui no texto de vingança, tem esse misto aqui de correção, tem esse misto, é salvação, é justiça e é repreensão, é ira, é correção. Se nós humanos nos chocamos, nos iramos, nos indignamos com a injustiça, com a corrupção, com a maldade, com a perversidade, com pessoas que prejudicam crianças, prejudicam indefesos, prejudicam idosos. Se nós sentimos a gente, no meu caso, e muitos outros, cheios de defeito, a gente se aborrece profundamente. Se pudesse, resolvia no braço. Imagina o nosso Deus, irado contra a violência, irado contra a corrupção, irado contra as injustiças. O nosso Deus que se ira todos os dias por causa disto. As ações do homem que dá as costas para Deus, renega o Senhor, despreza absolutamente o Senhor, a sua palavra, para se apresentar como se tivesse a palavra final. Então, esse misto de responsabilização aqui é notável. No versículo 6 diz, e atropelei, referência à vingança, e atropelei os povos da minha ira e os embriaguei no meu furor. As pessoas nem entendem porque são contra. Como é que Jesus Cristo tem tanto inimigo?
Jesus Cristo tem 1,3 bilhão de inimigos no Islã. Jesus tem, quem sabe, 800, 700 milhões de inimigos na idolatria, porque tem a imagem do Senhor, o crucifixo, tem isso, tem aquilo, mas abominam ao Evangelho, abominam Mateus capítulo 5, abominam a palavra de Deus. Se nós nos iramos quando somos desprezados, se nós nos aborrecemos quando contemplamos a injustiça, a violência, a corrupção, quando nós vemos uma pessoa, um animal ser maltratado, nos aborrece. Agora imagina um país inteiro molestado como a Síria hoje, como a Venezuela, como o Brasil. Imagina o sistema carcerário desta nação, porque justiça deve ser feita, mas justiça com dignidade. Prender por prender não é dignidade. E amontoar presos sem direito a um tratamento digno, muito pior. Jamais defenderia um bandido, um estuprador, um ladrão. Jamais defenderia que ele continuasse solto aí, zombando da justiça e do direito. Mas eles deveriam ter um espaço para dormir e ter realmente o que comer e ter uma assistência educacional, uma orientação para sair dali como gente e não como um bandido pior. Se nós nos aborrecemos com a injustiça, com a maldade, com a corrupção, como um padrão que se instalou em nossa nação, inclusive, imagina o nosso Deus. Então, esse misto de salvação, justiça, de benignidade com ira é absolutamente natural nas Escrituras. No versículo 7, o salmista entendeu tudo. Este homem, este poeta, este profeta entendeu, porque ele ouviu. Eu pensei que tivesse que me ajudasse, não apareceu que me ajudasse. Me admirei de que não tinha ninguém para me dar uma força, não tive ninguém para me dar uma mão, então meu braço me salvou. Meu braço trouxe a salvação, e atropelei os povos na minha ira, os embriaguei no meu furor, e a minha força, e a sua força derrubei por terra. O profeta entendeu. A linguagem do Espírito, ela é traduzida pela a mente e o coração de um profeta, e o profeta no versículo 7 diz: as benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor cantarei, conforme tudo quanto o Senhor nos concedeu, e grande a sua bondade, é grande a sua bondade para com a casa de Israel. Ele usou com eles segundo as suas misericórdias e não segundo os seus atos. Segundo as suas benignidades, a multidão das suas benignidades e não segundo os seus fracassos. Porque dizia, certamente eles são meu povo. Eles são meu povo. Filhos que não mentirão. Filhos que não falharão. Eles não deixarão de ser filhos de Abraão, descendência de Abraão, não deixarão de ser meu povo, eu só os corrigirei. Eles não deixarão de ser meu povo. E assim, ele, o profeta, muda o pronome. E assim, ele se tornou o seu Salvador. Portanto, meus amados, é algo maravilhoso compreender o que o Senhor fala, o que o Senhor fez através do profeta, comunicando algo especial, indicando para a morte de Jesus Cristo, indicando o Calvário como lagar, indicando que ele sozinho padeceria e traria a salvação. Por isso, o nosso tema, o tempo dos remidos chegou. Se fôssemos nos estender, iríamos para Lucas, capítulo 1, versículos 76 a 78, quando o
sacerdote Zacarias, cheio do Espírito Santo também numa poesia, ele fala da salvação, ele fala da benignidade do Senhor, ele fala do tempo da visitação, ele fala que o Senhor não deixa o seu povo só. O versículo 9, este texto do versículo 9, ele está inserido em vários livros do Antigo Testamento, falando do sofrimento do Cordeiro de Deus. Em toda a angústia deles, ele foi angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. O nosso Senhor Jesus Cristo, que chegou a clamar, Deus meu, por que me desamparaste? Era a angústia. Num determinado momento anteriormente, ele havia dito, a minha alma está profundamente triste, estou triste até a morte. Meus queridos irmãos, nós aprendemos com o Senhor na sua palavra e traduzimos isto com amor para a sua igreja. Que Deus possa nos abençoar e guardar e que você possa receber a instrução do Senhor através da palavra santa. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelos meus irmãos. Dá graça e vitória a cada um. Nos ensina, Senhor, a te ouvir, a te servir, a te seguir. Querido Pai, nos dá graça, nos ajuda em tudo. No maravilhoso nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. E logo mais, às 21 horas, estaremos na Rádio Vida 98.3. Deus vos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.